Paz, igreja. Podeis assentar. Gostaria que você colocasse sua mão no coração nesse momento. Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nós apresentamos nosso coração, a nossa mente, Senhor, a nossa atenção a Ti. Fala conosco através dessa palavra, Senhor. Que eu seja apenas um canal para o Senhor falar à Tua igreja. Espírito Santo, ministra nessa noite, porque tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. E para que haja manifestação do Teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Obrigada. Quem, está aí com a Bíblia, pode abrir em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Como eu falei no domingo passado, nós estamos nesse mês de setembro e é o mês contra o suicídio. E na semana passada Deus tinha colocado no meu coração para eu ministrar sobre cura. Eu vou pedir para acender todas as luzes aqui para mim, por favor. Obrigada. E nessa noite, nessa semana, Deus foi falando ao meu coração para eu trazer a palavra sobre perdão. E que semana abençoada foi essa? Para mim começou com um encontro no final de semana passado, depois veio a vigília. Quem estava na vigília, levanta a mão. Gente, que vigília abençoada, meu Deus, mais de 100 pessoas, foi realmente um tempo muito tremendo naquele dia. Então vamos à palavra do Senhor. Acompanha comigo. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Uau! Que história! Logo aqui no início eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Entendam, quando Pedro fala: Jesus, você vai perdoar até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7?
É porque naquela época, o comum, o que eles achavam assim suficiente, era perdoar até 3 vezes. Se a pessoa perdoasse a dívida de alguém perdoasse alguém até 3 vezes, já era considerado suficiente. E Jesus, ele vem para nos ensinar, porque aí Pedro vira e fala, até 7, quer dizer, Pedro estava se sentindo generoso. Então, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7, porque o máximo era 3, né? Então, até Pedro estava se sentindo aqui. E Jesus vira e fala, não, até 7 não, até 70 vezes 7. Isso significa que a gente tem que perdoar 490 vezes? Não. Sabe o que isso significa? Que o perdão precisa ser incontável. Não se conta quantas vezes se perdoa, simplesmente se perdoa. E aqui nesse texto a gente aprende que um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. Porque assim como esse rei prestou contas aos seus servos, Deus irá prestar contas conosco. E como será isso, irmãos? Como será isso? Você sabia que a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta a Deus de cada palavra inútil que saiu da nossa boca? Você já parou para pensar quantas palavras inúteis você fala durante o seu dia? Jesus está anotando, Deus está anotando, e um dia a gente vai ter que prestar conta. Então um dia a gente vai estar diante do Senhor. E o perdão é uma das bases do cristianismo. Não sei se você sabe, mas o perdão faz parte da base do cristianismo. E continua o texto, e vem o seu servo que deve 10.000 talentos. Eu quero contextualizar aqui para você entender o tamanho daquela dívida. 10.000 talentos seria hoje, vou fazer um cálculo aqui com vocês. Um talento, hoje em dia, seria R$600. Então, 10.000 talentos seria 6 bilhões de reais. Você tem 6 bilhões de reais na sua conta? Eu não tenho. Então, 6 bilhões, para mim, é uma dívida incalculável. Realmente é um número que eu não consigo nem alcançar. O que seria, vamos dizer, 6 bilhões de papeizinhos? 6 bilhões, gente, eu não consigo imaginar 6 bilhões de nada, de tanto bilhão que é. Nem milhão, acho que eu conseguiria imaginar. Imagine 6 bilhões, quer dizer, era uma dívida impagável. Na época, era muito comum, quando alguém tinha uma dívida muito grande, vender a esposa, vender o filho, vender ele mesmo, vender a casa, os bens, vender tudo, para que dessa forma pagasse a dívida. Hoje, quando a gente vê isso, a gente pensa, nossa, que duro, que cruel, né? Vender pessoas. Mas era para que a dívida fosse paga. Quão sério era nessa época você ter uma dívida. E aqui, quando fala que aquele senhor perdoou aquela dívida gigante, aqui Jesus está relacionando ao perdão de Deus, porque nós tínhamos uma dívida impagável. E aí a gente vê o servo, que esse servo, ele não se permitiu ser transformado pelo perdão daquele senhor. Porque o conservo do servo devia 100 denários, que traduzindo seria 20 semanas de trabalho. Quer dizer, incomparável, uma dívida muito menor. Mas esse servo, ele era tão mau, ele era tão ruim, o caráter dele era ruim, que ele não se permitiu ser transformado pelo Senhor que perdoou aquela dívida enorme. E aí ele lança esse servo na prisão. E aí eu imagino Deus falando conosco. Cara, assim como esse Senhor falou com o servo, por que você não perdoou a dívida? Como eu tive compaixão de você, você não teve compaixão do seu conservo. Por quê?
Deus espera que nós reagimos com as pessoas da mesma forma como Ele age com a gente. Então Ele nos perdoou. E termina nos alertando o texto, porque o final Jesus fala assim: assim o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, quer dizer, do profundo, da sua razão, da sua emoção, da sua vontade, você não perdoar o seu irmão. E o que é que Deus vai fazer? O que esse Senhor fez com esse servo? Ele lançou aos carrascos. Ele lançou aquele servo na prisão até que o servo pagasse a dívida. Então, nessa noite, nesse momento, eu quero recapitular com você algumas coisas. Sabe, às vezes, a gente acaba se esquecendo, né, de quem nós somos, de quem nós fomos, de quem nós somos e tudo que Deus fez na nossa vida. Eu quero dizer para você que em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos junto com Adão e Eva. Então, quando o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura no mundo e dividiu, separou a humanidade de Deus. Então, eu e você, antes de aceitarmos a Jesus, lá no início, nós éramos separados de Deus. Nós tínhamos uma dívida de sangue, uma dívida impagável. E às vezes a gente não entende a natureza da qual a gente veio, sabe? Porque a gente se acha muito bonzinho. Porque a gente pensa: eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu tenho palavra. Aí a gente acha que essas coisas, elas nos tornam pessoas boazinhas. Mas a palavra de Deus diz que não há nenhum bom sequer, nenhum homem bom. O único que é bom é Deus. Então eu e você, sabe o que nós somos? Nós somos devedores perdoados. Porque lá em Gênesis 3,15, é conhecido como proto-evangelho, que diz que da descendência da mulher viria alguém que pisaria na cabeça da serpente, que mataria a serpente. Então lá em Gênesis, quando o pecado entrou no mundo, Deus agiu de imediato com a promessa de Jesus. E Jesus veio, não sei quantos mil anos depois, e pagou aquela dívida. Jesus pagou a nossa dívida. E isso é tremendo. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, como essa questão da dívida. Porque graças a Deus nós vivemos numa época que a gente não precisa vender o nosso corpo, nem o nosso filho, nem a nossa casa, nem o nosso marido para pagar dívida nenhuma. A gente pode dividir a dívida em 20 anos, em 30 anos vai pagando, mas não precisa vender ninguém. Graças a Deus, amém, irmão? Graças a Deus? Graças a Deus. Mas eu quero que você entenda que nós tínhamos uma dívida com Deus que a gente não podia pagar. A gente não podia pagar. Porque era uma dívida que precisava ser paga com sangue. E só Jesus poderia pagar. E o mais tremendo é que em 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz que nós temos um advogado que advoga a nossa causa diante de Deus quando nós pecamos. Porque olha que maravilha. O pecado, a gente bate no pecado, porque a gente não é para pecar não, irmãos. Não é para pecar não. Mas sabe qual é o lado, vou dizer assim, a bênção do pecado? É que a gente enxerga que a gente é pó, a gente é cinza. Nós somos pecadores. Nós necessitamos, nós carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E toda vez que a gente peca, a gente precisa se arrepender. E a gente precisa olhar: uau, eu sou um pecador miserável.
Eu sou carente de Deus. Às vezes, o pecado está aqui, ó, nos pensamentos impuros que a gente tem. Porque às vezes vocês olham para mim e acham que a gente é perfeito, que está aqui no altar, que a gente é perfeito, mas não. Nós pecamos também, nós temos pensamentos impuros também. E às vezes eu falo, Senhor, por que eu tenho esses pensamentos amarrados, repreendidos? Não sei você, mas às vezes eu tenho essa mania de bater na minha cabeça, assim. Está repreendido em nome de Jesus. Esse pensamento está amarrado. Porque nós somos tendenciosos para o mal. Quem aqui dirige? Quem aqui já dirigiu um carro que estava desalinhado? Levanta a mão. Nós somos desalinhados, meu irmão. Solta um carro na reta, o volante, para você ver para onde que ele vai. Ou ele vai para a esquerda, ou ele vai para a direita. Para frente ele não vai. Ele não vai retinho, porque ele está desalinhado. Alguém precisa estar puxando o volante, está equilibrando o volante. Cara, o Espírito Santo faz isso dentro de nós. Porque nós somos desalinhados. E isso é o que é mais tremendo, porque nós somos a morada de um ser santo, puro. Tem noção, meu irmão, que o Espírito Santo mora dentro de você? 24 horas por dia, ele nunca te abandona. E, continuando, nós somos também escravos por amor de Jesus. Porque Jesus, ele pagou a nossa dívida, então ele nos comprou com o seu sangue. E nós nos tornamos devedores de Jesus. E tudo que Jesus quer é que a gente o ame, que a gente o adore, que a gente viva para ele. Jesus, ele não quer, digamos assim, quer que você trabalhe de escravo para ele. Ele quer que você o adore, que você o ame, que você exalte o nome dele por onde você andar. Ele quer que você seja um testemunho vivo no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, de tudo de bom que ele fez para você, por você, em você. Em 1 Coríntios 7:22 diz que somos escravos por amor. Antes éramos separados de Deus, mas agora nós temos o próprio Espírito Santo vivendo dentro de nós. Então, isso nos faz ligados a Jesus, isso nos faz devedores de Jesus. Então, nessa noite, eu quero dizer algo para você. Como eu falei, quem aqui crê que o Espírito Santo está dentro de você 24 horas por dia? Levanta a mão. Tem algumas pessoas que parecem estar meio indecisas, assim? Querido, o Espírito Santo está 24 horas dentro de você. E ele vê todas as vezes que você não perdoa. Ele vê tudo que fazem com você. Ele vê as ofensas que você sofre. Ele vê quando você foi traído. Ele vê. Mas ele também vê quando você não perdoa. E nessa noite é noite de perdão. Você pode dizer amém? É noite de você perdoar, de você liberar. Segundo o dicionário online, o perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. A palavra perdão vem do latim perdonare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir ou redimir alguém. Antes eu quero falar com você o que o perdão não é. Porque às vezes a gente tem uns mitos na nossa cabeça sobre perdão. O perdão não é esquecer. O perdão não te dá amnésia. Não vai fazer você esquecer. O perdão, ele não é um sentimento, ele não é uma sensação. Porque tem pessoas que esperam sentir como se fosse um arrepio. Ui, tô sentindo que eu tenho que perdoar. Não. O perdão não é um sentimento. E o perdão também não significa que você vai ser amigo do seu ofensor,
que você vai viver o tempo todo com Ele, que você vai continuar caminhando com Ele. Não, perdão não é isso. Perdão é você o quê? Liberar no seu coração. E é muito interessante, porque nessa noite eu não vou falar aqui de passos para você perdoar, ou o que você precisa fazer para perdoar alguém, mas eu quero trazer ao seu conhecimento o que o perdão faz em nós, para você entender a importância de você perdoar. A primeira coisa que o perdão faz em nós é o perdão lava a nossa alma. Tem uma palavra muito famosa hoje em dia que se chama detox. Quem sabe o que é detox? Quem já fez detox ou faz detox? O perdão é o detox da alma. O perdão, ele é como tirando a lixeira do seu coração. O perdão lava você. O perdão, ele vem tirar, ele vem limpar as toxinas da sua mente, do seu coração. Sabe, o perdão, eu não sei se vocês já experimentaram isso, irmãos, mas eu já. Quando alguém me ofende, quando alguém me ofendeu, quando alguém me magoou, aquilo ficou ruminando na minha cabeça. Parecia um disco garrado. Repetir. E aquela ofensa, e aquela dor, e aquela mágoa não me deixavam dormir, não me deixavam ter paz. Aquilo ficava na minha cabeça. Mas eu me libertei daquilo quando eu falei, eu fui até a pessoa e falei, eu perdoo você. Eu libero o perdão para você. E quando eu liberei o perdão com a minha boca, eu estava liberando o perdão com a minha mente. E aí o perdão fluiu do meu coração. E aquela coisa na minha mente que não me deixava dormir, que não me deixava em paz, acabou. Porque o perdão, ele passa pela boca, ele passa pela mente, e quando ele passa no coração, vem a paz. E é uma paz, irmãos. Não sei se vocês já experimentaram, mas eu aconselho vocês a experimentarem. Porque o perdão, ele vem para limpar as nossas emoções, a nossa alma. Estamos na noite do perdão. Porque às vezes coisas vão acontecendo e você não vai perdoando, você só vai acumulando na cabeça, só vai acumulando na cabeça, só vai acumulando na cabeça. Aí chega uma hora até que você explode, né? Aí isso acontece muito entre marido e mulher, né? A mulher só vai guardando, só vai guardando. A mulher só vai guardando. Aí chega uma hora que ela vomita tudo no marido. E aí às vezes o marido vai falar, gente, mas isso tem 5 anos, isso tem 10 anos atrás. Mas é porque não liberou o perdão. Porque ficou guardando, ficou remoendo. Você sabia que a mágoa, o rancor, você engolir as coisas, você guardar as coisas, você sabia que isso te adoece fisicamente? Adoece. Às vezes tem pessoas que dá pontinhos na pele, às vezes tem pessoa que dá coceira, tem pessoa que começa a chorar, não sabe. Tem pessoa que dá um monte. Eu tenho uma doença que eu esqueci o nome aqui agora. É uma doença que a pessoa sente dores. Fibromialgia. Você sabia que a fibromialgia, ela vem do emocional? Os médicos não descobriram, vamos dizer assim, uma razão física para essa doença. É uma razão emocional. Então, meu querido, nessa noite, você vai lavar sua alma. Porque eu estou aqui para te encorajar a liberar perdão. E você pode pensar que só aquelas pessoas que foram muito ofendidas precisam liberar perdão. Mas não. Nas mínimas coisas. É nas pequenas coisas que nós precisamos
liberar o perdão para o nosso irmão, para a nossa família, porque todos aqui somos uma família em Cristo Jesus. Você precisa liberar perdão para o seu irmão, meu irmão. Então, a segunda coisa que o perdão faz por nós, que é tremendo, em Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15, diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Em Lucas, capítulo 6, versículo 37, logo a parte final do versículo fala: perdoem e serão perdoados. Então, o que o perdão faz? O perdão gera perdão. Quando você libera perdão, você está recebendo perdão. E é um ciclo de bênção na sua vida. Porque toda vez que você perdoa, você é perdoado. E isso, como o primeiro ponto, isso lava a sua alma. É um ciclo. É um ciclo tremendo. Que às vezes, por causa de coisas mínimas, a gente perde. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Em Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe a ofensa de vocês. O perdão, ele é um sinal da transformação de Deus na nossa vida. O texto que a gente leu no início conta a história de um servo que foi grandemente perdoado, profundamente perdoado, mas não foi transformado. Não foi tocado. Então eu quero dizer para você que você pode estar aqui dentro. Você pode vir todos os domingos, vir todas as quartas-feiras. Mas de nada adianta se você não permitir que o Senhor transforme a sua vida. Durante muitos anos, eu vivi com um grande ressentimento no meu coração. Era um ressentimento muito profundo, que eu tinha contra alguém que tinha feito um mal ao meu pai. Porque nós, filhos e os pais, nós temos algo muito interessante. É essa troca. Pastor Fabi e pastora Carol estão aqui na minha frente. Que sentimento vocês vão ter se alguém faz um mal para os seus filhos? Não tem um treco, né? Aí eles podem falar assim: faz comigo, mas não faz com meus filhos, não é? Essa é a frase. E assim é também com os filhos. Os filhos também se sentem assim: não, faz comigo, mas não faz com meu pai e com a minha mãe. E durante muito tempo eu vivi com esse ressentimento. Gente, era um ressentimento tão profundo, que se eu visse a pessoa na minha frente, eu passava com o carro em cima daquela pessoa. Porque dói. Dói quando a gente ama, é magoado. Dói quando a gente ama, é ferido. Dói na nossa alma. Mas eu precisava liberar aquele perdão. Não tinha sido feito nada comigo. Tinha sido feito com meu pai. Mas eu precisava liberar aquilo. Então aqui nessa noite, você pode estar vivendo o mesmo caso que eu. Ninguém fez nada contra você diretamente, mas fez contra alguém que você ama. E você pensa: isso eu não admito. Fazer isso com essa pessoa que eu amo, que eu gosto, eu não admito. Essa pessoa para mim, aí você começa a desejar o mal para aquela pessoa.
E a terceira coisa, tremenda, o perdão leva para Deus a conta do ofensor. Porque na Bíblia, em Romanos 12, 19, diz assim: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quando você libera o perdão, você pega aquilo que você sofreu e você entrega: Deus, é seu, cuida disso. Porque a vingança pertence a Deus, não pertence a mim, não cabe a mim, não cabe a você. O nosso papel é perdoar. Mas Isadora, é muito difícil. Você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que aconteceu. Mas Deus sabe, porque Deus estava lá. Deus é testemunha de tudo o que aconteceu com você. Deus é testemunha de tudo que está passando na sua cabeça agora. Eu não sou testemunha, mas Deus é. E Deus está dizendo para você: perdoe, 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 libere o perdão. Mas eu repito, o perdão não é esquecimento. Você não vai sofrer de amnésia. Puf, não lembro mais o que aconteceu. Não. O perdão também não é você ter que viver com aquela pessoa. Você tem uma escolha. Você pode se reconciliar e vai ser tremendo, e Deus vai trabalhar nisso. Mas você também pode optar por não se reconciliar. Isso não significa que você não perdoou. Seja quem for, mas nessa noite é noite de perdão. O perdão precisa lavar a nossa alma. E o perdão vai gerar perdão dentro de você como um ciclo. Entende esse ciclo? Você perdoa, você é lavado na sua alma, você recebe o perdão e a sua ofensa é entregue a Deus. O seu ofensor é entregue a Deus. E cabe a Deus trabalhar. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Queria pedir para o louvor estar subindo. O perdão lava a nossa alma, gera o perdão e Deus leva o ofensor, Deus leva a ofensa. Então nessa noite eu convido você a liberar com suas palavras, porque o perdão, às vezes, o primeiro passo é você perdoar com a sua boca. E é isso que eu quero pedir para você nesse momento. Que você libere o perdão com a sua boca. Racionalize na sua mente que você decide perdoar. E deixe o Espírito Santo limpar o seu coração. Porque vai chegar um momento que o seu coração vai receber o alívio do perdão. Podem começar a tocar. Em Isaías 43, versículo 18, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Porque o perdão é renunciar ao seu passado para construir um futuro. A falta de perdão não aprisiona o outro, mas aprisiona você. E Deus quer libertar você da sua prisão, na sua alma, nessa noite. Coloca a mão no seu coração.
Senhor, diante da tua presença, Pai. Ah, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, ó Deus. O Senhor que esquadrinha o nosso coração, a nossa mente. Deus, começa a trazer à tona. Começa a trazer à tona o que precisa ser perdoado. O que precisa, Senhor, precisa ser falado, colocado para fora. Espírito Santo, começa a ministrar nessa igreja. Começa a ministrar em cada coração, Senhor, trazendo à tona aquilo que provavelmente foi esquecido. Mas traz à tona para que cada um possa liberar o perdão com a sua boca, liberar o perdão com a sua mente, que o teu Espírito Santo comece a andar aqui agora, Senhor, limpando os corações, liberando o perdão, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, começa a orar. Eu quero pedir para os intercessores virem aqui para frente. Igreja, começa a orar, começa a colocar para fora. Eu vou colocar um louvor aqui. Oh, Senhor, diante da tua presença, ó Pai, você que foi tocado por essa mensagem, você que foi tocado, eu peço para você vir na frente. Eu peço para você dar esse passo e liberar o perdão. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Eu peço para apagar as luzes. Não são minhas Não fique com vergonha. Não fique pensando o que vão pensar de mim. Pensa que Deus vai te limpar agora nessa noite. Deus vai liberar o seu coração. Na tempestade estou. A liderança pode vir orar também. Ouço tua voz chamando o meu nome como um vento Senhor, a soprar. venha sobre essa igreja, Pai. Atravessas o oceano pra eu não me afogar. O Senhor está aqui para te curar. O Senhor está aqui para limpar o seu coração de toda ferida, de toda falta de perdão. És tudo pra mim. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra o nosso coração. És tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu agirei. És tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui, não quero esquecer. Você que está com dúvida, não deixe a dúvida te parar. Não deixe o medo, a vergonha te roubar esse tempo de perdão, de restauração, de libertação. É sua noite, querido. Que não quero esquecer. Girei, és tudo pra mim. Girei, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Tu és girei, és tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Você que está em casa, Já sou amado, Espírito já fui Santo, escolhido. Espírito Santo, ministra Eu sei agora. quem eu sou. Você que está em casa,
casa, faz oração agora. Libera perdão para quem você precisa liberar. Se você precisa liberar o perdão para quem está com você, libera agora. Fala para a pessoa que está com você que você perdoa. Seja tocado, seja curado, seja alcançado. Em nome de Jesus. Você que está me assistindo com esse culto gravado, depois libera perdão. Seja perdoado, seja livre, seja curado. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vá nessas casas, vá nesses lares. Libera, Senhor, libera, Senhor. Deus, para aqueles que estão lá na cadeira, Senhor, toca no coração, Senhor. Abençoe eles com teu Espírito Santo. Oh, Deus, toca neles, Senhor, em nome de Jesus, com teu poder, com a tua unção, com teu mover. Que todos aqui sejam cheios do teu Espírito Santo. Deus, aqueles que estão sentados, que ainda estão em dúvida, que o Senhor liberta, que o Senhor cure, que o Senhor livre agora o perdão, libere o perdão, Senhor. Ah, Deus, aqueles que estão aqui na frente, Senhor, ministra, Senhor, ministra no íntimo, liberando os corações, libertando, curando. Oh, Deus, cura nessa noite, cura nessa noite. Intercessores, Senhor. Move os intercessores, Senhor, também. Todos que precisam liberar perdão, Senhor. Todos que precisam receber o teu perdão. Senhor, continua, Pai. Continua, Senhor. Esquadrinha o nosso coração. Esquadrinha, esquadrinha. É tempo de cura, meu irmão. É tempo de perdão. É tempo de salvação. É tempo de restauração nessa casa, nesse lugar. Ah, Senhor, é tempo, é tempo, é tempo. É tempo, o Senhor separou esse tempo. Senhor, diante da tua presença. Sara-nos, Senhor. E seremos sarados. Love-te agora, em nome de Jesus. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está falando no meu coração. Se você que está aí, você é o ofensor. Você foi aquele que ofendeu alguém. E Deus está ministrando no teu coração. Você também pode vir à frente. Você também pode ser tocado e ser transformado. Você que está se lembrando das coisas que você falou, seja para sua esposa, seja para o seu filho. Se você está se lembrando, Deus, o Espírito Santo está trazendo a sua memória aquilo que você fez, a forma como você agiu. E agora você sente que você ofendeu alguém. Você está no lugar, você está no tempo. Você pode vir à frente ainda. Ainda dá tempo de você vir à frente, para você se arrepender, para você liberar o perdão, para você pedir o perdão. Deus vai derramar agora em tua vida vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo.
Esse é o teu